Olá, começa agora o Contraplano, o espaço da cultura e do audiovisual aqui em Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a Sônia Gabriel. Ela é escritora, pesquisadora e professora. Tudo bem, Sônia? Tudo. Hoje nós estamos recebendo ela aqui para falar do último livro que ela lançou, o Quintal da Bruxa, né? Isso. Sobre o que é esse livro, Sônia? Esse livro é uma coletânea, né? A editora organizou as minhas crônicas de viagem ao longo dos últimos 10 anos, as viagens que eu fiz pelo Vale do Paraíba, para fazer as minhas pesquisas, para escrever os outros livros que eu tenho a respeito das lendas no Vale do Paraíba e algumas biografias. Quando que começaram essas pesquisas? Na verdade, já faz mais de 10 anos as pesquisas, né? O levantamento das histórias. Nos últimos 10 anos eu comecei a organizar e publicar, primeiro em jornais, revistas e depois teve a organização dos livros. Mas acho que a vida inteira, eu sempre gostei de histórias, de lendas, causos, né? Eu sempre fui uma colecionadora dessas histórias. Sempre se interessou por isso, né? Sempre, é de família. E você não é daqui do Vale, né? Não, eu sou de Minas, né? Todo mundo acha que eu sou daqui por conta do trabalho que eu faço, o que me honra muito, que as pessoas já veem uma identidade, né, entre mim e o Vale, mas eu sou de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. E veio pra cá porque quando eu nasci, eu tinha 11 meses, meus pais mudaram-se para cá. Nós moramos alguns anos em Jacareí, eu passei a minha infância e adolescência aqui, né? E há quase 30 anos a gente retornou para São José. Então, eu sou mais Vale Paraibana impossível, né? E você já escreveu 3 livros, né? Como que surgiu a vontade, a curiosidade de escrever esses livros? Eu sempre escrevi, desde mocinha eu sempre gostei de escrever. Eu participava de concursos de antologias, publicava em pequenos jornais, né? Uhum. Depois, com a organização dessas lendas, eu estava fazendo um curso de pós-graduação na época e eu usava as lendas do Mistérios do Vale para dar aula, trabalhar na escola mesmo. Isso. E aí os professores, né, do curso de pós-graduação, eles deram essa ideia, o colégio que eu trabalhava na época também achou interessante, e nós fizemos o primeiro livro, que foi o Mistérios do Vale, a primeira edição em 2006, né, nós publicamos, e de lá para cá, um foi gerando o outro, na verdade, né, foi uma sequência de trabalhos, e aí surgiram os outros livros. Eu fui muito feliz nessa empreitada. E nessa busca pelas histórias, assim, conta um pouquinho pra gente como que foi essa pesquisa. Eu comecei, acho que como começa a maioria dos pesquisadores, né, eu imagino, com referências, lendo livros, procurando as histórias nos livros. Chegou um determinado momento que eu já não tinha tantos livros assim para procurar, né, já estava meio escasso. E eu comecei a viajar pelas cidades. Então eu comecei a entrar em contato com alguns autores do Vale, e isso é uma coisa muito legal aqui no Vale do Paraíba, porque nós temos autores muito bons e pessoas extremamente acessíveis. Então eu sempre fui muito curiosa, eu entrava em contato, tentava telefone, por carta, não era nem por e-mail ainda na época, né? Ia até as cidades, procurava os endereços para ver se eu conseguia mais livros, porque infelizmente na época a distribuição dos livros dos autores aqui do Vale era bem mais difícil. E aí a gente acabava fazendo amizade e eles iam me indicando, né? Olha, vai em tal cidade, conversa com tal pessoa, procura tal comunidade. E fui criando toda essa teia de informações e de relações também, né? Depois, com o tempo, eu já ia sozinha mesmo. E hoje em dia, assim, é muito legal, porque eu chego na cidade, as pessoas já conhecem, né? Procuro nas casas. Eu brinco que o pessoal falava, onde você conseguia as histórias? Então, as primeiras foram nos livros. Uhum. Depois, com alguns autores. Por fim, é nas casas, nos sítios. Coveiro é tudo de bom, cemitério é um ótimo lugar para você conseguir lendas, né? Porque eles conhecem muitas histórias. Esse pessoal que gosta de ficar jogando baralhinho na praça, né? Também sabe bastante. Sabe muita coisa. Tinha uma época que meu filho era pequeno, então íamos eu, meu marido e meu filho. E a gente transformava a pesquisa num passeio quase, né? Daí eles me ajudavam. Então a gente chegava na praça, sentava, começava a puxar papo com um senhor aqui, uma senhorinha ali, e daqui a pouco estava aquela rodinha de conversa, né? E eles gostam de contar, sempre foram muito receptivos. E desses contos, você tem algum em particular que você gosta? Eu gosto muito das histórias de procissão dos mortos, né? No Vale do Paraíba todo você encontra. Eu acabei construindo um cabedal muito interessante de informações. Então, eu conheço, né, grande parte das histórias, todas jamais, porque são inúmeras. E aí você começa a identificar as semelhanças e as diferenças dependendo dos municípios. Mas Jacareí,
Santa Branca, a região do Vale Histórico tem ótimas histórias de procissão dos mortos. Queluz tem uma história muito, muito legal, né? Tem essas mais tradicionais, Saci, Mula Sem Cabeça, Lobisomem, né? Que tem também no Vale todo. Mas aí tem essas que as cidades acabam dando uma característica mais do personagem ser local, né? Daquelas assombrações de casarão, de cemitério, de ruas, becos. Mas eu gosto muito das histórias das procissões. Eu tenho uma certa paixão por essas, né? Ah, legal. E você acha que mesmo com o Vale crescendo do jeito que está, você acha que essa tradição de manter as histórias, os contos, você acha que isso vai continuar? Essa é uma discussão que nós, os pesquisadores e os outros, né, mais especialistas do que eu, a gente tem sempre. Então a gente lê nos livros, ouve os debates, participa dos simpósios, os encontros. O Vale tem tido muitos encontros assim interessantes para avaliar, né, as manifestações culturais tradicionais, populares, como a gente chama. E eu tenho uma opinião muito pessoal a respeito disso. Eu acho que se chegou até a gente, permanece. E eu não tenho muito essa preocupação assim, será que isso vai continuar, não vai continuar? O resgate artificial não é uma coisa da qual eu concorde, né? Eu vejo isso acontecendo o tempo todo por conta dessas viagens e nem sempre isso é bacana. Mas essa coisa natural de contar histórias, eu acho que isso não vai se perder nunca, é do ser humano. Você não procura na memória, né, na sua casa, de repente um tio ou uma tia, ou os avós, algum conhecido. Sempre tem alguém que guarda as memórias da família, não é assim, né? Nas fotografias, ou num objeto, ou mesmo no diálogo, nas conversas de domingo, né, nos almoços de família, os batizados, casamentos. Então, acho que isso é uma coisa que não se perde. É claro que registrar tudo isso já é um outro caminho, já é um outro viés, né, dessas manifestações. Eu acho que nos últimos 20 anos a gente tem tido uma gama de pesquisadores muito bons, uma preocupação maior em registrar essas histórias, mas você registra aquele momento, né? Não tem aquela máxima, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, você vai ter sempre variantes dessas histórias, mas eu acho que a gênese ali, ela acaba permanecendo, não se perde, né? E você acha que é importante a gente preservar esses contos, preservar a nossa história? É onde está a nossa identidade, né? É através das memórias de família, das memórias das pessoas que a gente vai construindo a história. Tem uma coisa muito interessante a respeito dessas lendas, essas tradições, que eu acho que ainda vale muitos estudos, né? Ainda tem muito que a gente saber a respeito disso, que eu falo que ali existe o grito dos excluídos da escrita. O que a gente tem? Se você for pensar na história mesmo, matéria que você aprendeu lá na escola, né? A gente aprende a história que foi escrita. De um tempo para cá é que já há uma preocupação com a história do cotidiano, com a diversidade de informações que necessariamente não eram documentos escritos. A gente tem que levar em consideração que aqui no Brasil é de 40, 50 anos para cá que a maioria das pessoas está tendo acesso à educação. E esse acesso e permanência de uns 20 anos para cá, que há essa preocupação que todo mundo frequente a escola. Então, muito a gente acaba sabendo da nossa história através da tradição oral. Então, a importância da gente ouvir essas histórias, de respeitar essas memórias, né? E os próprios historiadores mesmo já se preocupam mais em ler, estudar, entender esse cotidiano, para tentar ver, a partir desse grupo de excluídos que a gente tinha da educação formal e da escrita, um outro olhar sobre a história, e não só aquilo que ficou para a gente no papel. O papel aceita tudo, né? Não só os estudados, mesmo aqueles que não frequentaram a escola, têm um conhecimento a passar, né? Uma história interessante, uma assombração interessante que a gente tem no Vale do Paraíba e que diz muito a respeito disso é o corpo seco, né? Que é uma assombração que quase todas as cidades têm, que é aquela pessoa que foi muito ruim quando era viva, depois que ela morre, a terra devolve e ela fica assombrando, né, as cercanias de onde ela vivia ali ou de onde ela morreu. Na região do Vale Histórico, a gente tem algumas pessoas que contam essas histórias, mas quem que é o corpo seco? Era o Barão do Café, né, que judiava dos escravos, que tinha aquele poder patriarcal, judiava da esposa, o filho que às vezes, né, se atrevia a maltratar a mãe, porque tinha o patriarcado, então ao homem era dado todo o poder dentro de casa. Então você começa a ver uma outra avaliação da história
através dessas lendas, através do que essas pessoas conseguiram ir contando e chegar até a gente. E tem a personificação Sim. da lenda, né? Sim, é um outro olhar, né? Você sabe, através dos documentos, que realmente, né, a escravidão, os negros contavam muita história, né, nas senzalas, nas fazendas, até para os filhos de seus senhores. Então, eles acabaram deixando uma contribuição que é muito importante para a gente hoje, enquanto estudioso, né? Você acha que o Vale, ele é rico em história? A nossa região aqui, você acha que ela tem muito a ser explorado ainda? Eu acho que a gente tem muita riqueza, já sabemos um tanto considerável sobre, e tem muita gente boa, muitos pesquisadores extremamente competentes no Vale, fazendo trabalhos maravilhosos a respeito da diversidade histórica que a gente tem. Eu faço parte do IEV, que é o Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Para você ter uma ideia, eles têm 40 anos de existência, mais de 40 anos já, e o trabalho deles é esse, de conseguir agregar o máximo possível de pesquisadores, fazer a divulgação desses trabalhos, né? Eles têm uma biblioteca fantástica lá na cidade de Lorena, com documentos históricos importantíssimos, né? E durante o ano eles fazem vários eventos, chamando mesmo esses pesquisadores, agregando diversas áreas do conhecimento, para entender a história do Vale do Paraíba. Então, acho assim que, pelo menos no meu entender, nessas últimas 2 décadas, houve um crescimento muito grande de pesquisadores interessados em entender melhor a nossa região, né? A gente ainda tem bastante coisa a ser Muito, a gente tem muito para desvendar ainda a respeito do Vale, não tem a menor dúvida disso. Tá, ok, Sônia, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta, tá bom? Não saia daí, o Contraplano volta já. Então, cada cidade, a história, por exemplo, da Mula Sem Cabeça, ela é contada diferente. Sim. As pessoas acabam colocando parte do seu cotidiano nessas histórias.